É possível se decepcionar com Jesus? Me digam, é possível o ser humano, em algum instante, em algum momento, em alguma situação da sua vida, se decepcionar com Jesus? E se eu te falasse que houve na história, no Novo Testamento a gente vai encontrar detalhes de uma pessoa que se decepcionou com Jesus? A gente ouve muito falar dos milagres que Jesus fez, de gente que se encantou, mas houve também uma pessoa que se decepcionou com Jesus. E eu quero hoje conversar com vocês sobre a história deste homem que se decepcionou com Jesus. E eu vou ler, e espero que vocês abram a Bíblia de vocês e acompanhem comigo a leitura, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, e nós leremos do verso 47 ao verso de número 50. Talvez você já esteja imaginando de quem eu estou falando. Talvez você já tenha em mente quem é essa personagem nos evangelhos que se decepcionou com Jesus. O texto fala assim, Mateus 26, a partir do verso 47. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelo chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Quando a gente lê na história bíblica a respeito dessa personagem, Judas, a gente olha e de imediato a gente cria uma ideia de alguém que não é digno de falar sobre o assunto, ou mesmo sobre ele. Existem muito mais pessoas mais interessantes na Bíblia do que a gente falar sobre Judas. Mas a gente sabe também que nós aprendemos com erros de outras pessoas, ou não? Claro, nós aprendemos sim com erros de outras pessoas. E eu quero, nessa noite, nesse momento com você, trazer alguns erros cometidos por Judas, e pasmem vocês, muitos desses erros nós cometemos no nosso dia a dia. É verdade. Nós cometemos muitos dos erros, os quais nós apontaremos aqui, e se você porventura se identificar em algum aspecto, em algum momento da sua vida com Judas, não fique desesperado, não fique desesperada, porque você sabe que a graça de Deus nos alcança, nos perdoa, e a gente segue firmes no caminho e no seguimento a Jesus. Esse texto que a gente acabou de ler é um episódio em que Jesus Cristo está no jardim do Getsêmani, e ele está num momento de muita angústia, ele está com a alma abatida, ele está vivenciando toda a realidade, aquela pressão do enfrentamento da cruz. Alguns discípulos vão com ele para orar, e infelizmente ele quer contar com os discípulos, mas os discípulos não compreendem ao ponto de estarem com Jesus naquele momento inteiramente com ele. Alguns dormem, têm sono, Jesus ora, volta, reclama: por que vocês não podem ficar comigo agora? O resultado é que Jesus está muito angustiado, ele está abatido, ele está vivenciando um dos momentos mais difíceis da sua caminhada aqui na terra, instantes finais, quando ele vai ser entregue, morto, crucificado, e experimentar o projeto de Deus, se entregar para o projeto de Deus.
E a parte que a gente leu é justamente a parte em que o Judas aparece no jardim do Getsêmani, e o texto vai nos informar que ele aparece com muitas pessoas, com o sacerdote, chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Ele aparece com uma multidão armada de espadas e vara. Espadas nos dá a ideia de que ele foi com a guarda romana, porque a guarda do templo não usava armas, apenas pau ou uma espécie de porrete em que eles usavam ali para manter a ordem, mas não armas. E essas pessoas vão até Jesus. Judas vai encabeçando essa forma de caminhada até Jesus, e quando chega lá, o Judas já havia combinado, e ele diz: olha, aquele camarada que eu beijar, pode pegar, que esse é o cara. E assim acontece. O Judas aparece, saúda o mestre como se tudo fosse normal, tranquilo, dá um beijo na face de Jesus. Era um costume daquela época, em ambientes de relacionamento, inclusive familiar e de intimidade, provando que Jesus e Judas e os discípulos tinham uma conexão, uma intimidade, eles tinham momentos juntos, e não foram poucos. E a partir daí você já conhece a história. Jesus foi entregue, foi preso, levou o crucificado, ressurgiu, e hoje a gente é agraciado pela ressurreição de Jesus, pela morte dele. Mas ficou o exemplo de Judas. Ficou quais exemplos de Judas? A primeira coisa que a gente precisa saber sobre Judas é que Judas, ele era um discípulo, ele começou a seguir Jesus, ele caminhou com Jesus, ele teve privilégio de estar com Jesus, ele aprendeu com Jesus, se alimentou ali com os discípulos juntamente com Jesus, ele vivenciou a realidade próxima a Jesus. O próprio nome de Judas não pressupõe alguém de caráter ruim. O nome já traz a ideia de alguém que quer viver a vida e que quer viver bem, porque fala sobre louvor, sobre louvar a Deus, o seu nome. Mas por que Judas permitiu, a linguagem dos evangelhos é que ele permitiu que Satanás entrasse no seu coração? Por que ele permitiu que algo acontecesse dentro dele ao ponto dele entregar o mestre? O que aconteceu com Judas é uma coisa que acontece com muitos de nós. Todos nós criamos uma expectativa sobre Jesus. E eu digo mais, todos nós criamos uma imagem sobre Jesus. Todos nós temos uma perspectiva, uma imagem e uma expectativa de que algo aconteça a nós, de que algo venha de Jesus para nós. E como somos seres humanos, quando expectativas não são correspondidas, a gente fica frustrado, você fica frustrada. A gente não consegue lidar com a frustração. E aí toda aquela forma de admiração e otimismo e alegria e caminhada, isso se converte em outros sentimentos negativos. O Judas pertencia, antes do chamamento de Jesus, e a história vai dizer que ele nunca deixou de ser, ele pertencia à classe dos zelotes. Quem eram os zelotes? Havia em Israel, dentro do próprio judaísmo, distinções. Existia o grupo dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos zelotes. E mais à frente, o próprio cristianismo era entendido como mais uma distinção do judaísmo. Os fariseus, vocês já sabem, era o grupo de religiosos que eram judiciais, viviam segundo a lei, e eles tentavam seguir o rigor da lei e monitoravam as pessoas para cumprirem a lei também. Os saduceus, eles eram os aristocratas da época. Eles tinham conchavos políticos com Roma e, ao mesmo tempo, eles ocupavam cargos religiosos. Era a conexão política entre Roma e os judeus. Os saduceus, dizem os evangelhos, que eles nem criam em ressurreição, mas estavam lá, eram a dissidência do judaísmo. Existiam os essênios, que eram separatistas.
Eram grupos que se achavam mais espirituais do que os outros próprios judeus, e ao ponto de não mesmo habitar em cidade, mas em comunidades no deserto, distante. E se eles estivessem passando em uma rua e encontrassem um outro amigo judeu, um outro colega judeu, eles ficavam o distante possível para não se contaminar. E se pegasse na mão da outra pessoa, era na pontinha da mão que pegava para não se contaminar. E tinha os zelotes, que era a classe em que Judas pertencia. Os zelotes eram um grupo, também de distinção do judaísmo, que esperava um Messias reacionário. Ele esperava o Messias, aquele Messias grande, top, forte, que com grande poder bélico ia destronar Roma, e os judeus iriam retomar o seu lugar e assumir o controle de tudo. Então os zelotes tinham uma mente revolucionária. Os zelotes esperavam um Messias que viesse pegando em arma, lutando, guerreando e tomando pela força aquilo que era deles ou considerava ser deles por direito. Judas pertencia à classe dos zelotes e pensava dessa mesma forma, desse mesmo jeito. E tanto que os zelotes emplacaram mais à frente na história uma revolução, que é conhecida como a Revolução Judaica, e Roma veio com toda uma força sobre os judeus, que quase acabou com todos os judeus, destruiu o templo e muitas coisas mais, que era esse movimento que os zelotes faziam para tentar buscar o poder. Quando Jesus aparece, Judas olha para Jesus e fala assim: esse é o Messias, esse é o cara que vai destronar Roma. Eu vou colar nele, vou ter um cargo, talvez um cargo legal, de assessor dele, vou ter um lugar, beleza, e vou caminhar com ele. Quando Judas começa a caminhar com Jesus, ele vê Jesus falando de amor, contra armas, Jesus se identificando com as comunidades pobres, Jesus sem muito interesse político partidário. Pelo contrário, Jesus fazendo mais críticas ao império e à religião oficial. O Judas começa a olhar o perfil de Jesus e ele começa a dizer: eita, me enganei. Não era isso que eu imaginava. Não era isso que eu queria. E o Judas vai olhando no perfil de Jesus e vai vendo aquilo que a multidão viu quando Pilatos perguntou: a quem quereis que eu vos solte? Jesus chamado Cristo ou Barrabás? O Barrabás, historicamente, o Flávio Joséfo vai dizer, o historiador judeu, que ele possivelmente pertencia à classe dos zelotes. Então a multidão vai olhar para Jesus, falando de amor, que não quer pegar em arma, e vai olhar para Barrabás, um cara que foi preso, possivelmente já por intentar revoluções ao império. A turma vai escolher quem? Barrabás. Porque a revolução pelo amor é algo incompreendido pelos judeus. A revolução pelo amor é uma coisa que a gente não consegue enxergar ali. Mas o Barrabás, forte, ele tem muito mais capacidade de ajudar o movimento de os judeus assumirem o controle do que Jesus. Jesus não dá. Jesus, Jesus não. Vamos escolher Barrabás. Porque um líder que se entrega, que se doa, como um cordeiro que não abre a sua boca, como alguém que se permite ser surrado, chicoteado, que permite ser zombado. Não, esse não dá. Então Judas é esse camarada que antes de trair Jesus, ele se sente traído por Jesus. E sentindo-se traído por Jesus, talvez ele se acha no direito de revogar. Não, eu quero os meus direitos. Eu fui enganado. Eu segui um caminho achando que era uma coisa, quando na verdade é outra. E aí, um exemplo que a gente pode tirar dessa relação de Judas com Jesus e da falta de compreensão do ministério de Jesus e da frustração que ele teve quando Jesus não atendeu a expectativa dele, é que o Judas, a partir daí, começou a viver uma mente dividida. Você já sabe, e já viveu e entende o que é uma mente dividida, não é? Você sabe o que é uma mente dividida? A mente dividida é aquela pessoa que, ao mesmo tempo que ele está aqui, ele quer estar aqui. É aquele tipo de pessoa que, ao mesmo tempo que está vivenciando uma realidade, busca uma outra realidade.
E claro que essa mente dividida vai atrapalhar o nosso caminhar. E é muito mais cansativo isso. Nos leva à exaustão. E muito mais do que levar à exaustão, a mente dividida provoca em nós, muitas vezes, uma vida dupla. Eu estou aqui, mas o meu semblante, o meu jeito está dizendo que eu não quero estar aqui, eu quero estar lá. E aí vem essa vida dupla, que infelizmente muitos que assumiram o compromisso de seguir Jesus, de olho nos benefícios do reino, de olho nas bênçãos e nas mãos de Jesus, muito mais do que na face do Criador, se decepcionam quando reivindicam as coisas e aquilo não chega logo. A prova disso é a teologia tão em alta no nosso país, chamada teologia da prosperidade das igrejas neopentecostais. Eu determino, não é? Em nome de Jesus é meu, e a gente reivindica e a gente pede. Quem determina é o servo, é o Senhor? Não, aqui quem determina é o servo. A gente determina e tem que acontecer. Em nome de, se não acontecer, é a minha falta de fé. Que é justamente essa ideia de uma mente dividida. Eu sirvo o Evangelho, que fala que é negar a si mesmo. Eu sigo a Jesus, que fala que não é para buscar os lugares de prestígios. Eu sigo a Jesus, que fala que quiser ser o maior, seja o menor. E ao mesmo tempo a minha mente está na grandeza. Eu quero ser o primeiro, eu quero me destacar, eu quero viver o poder para mostrar que eu sou poderoso, e uma série de outras coisas. Tem muita gente vivendo hoje esse evangelicalismo moderno com uma mente dividida, assim como a mente do Judas. Tem muita gente vivendo uma vida dupla, estando aqui, mas não querendo estar aqui, ou até quer estar aqui, mas o comportamento é de alguém que não quer se comprometer com Jesus. Talvez aí a gente tenha o resultado de tanta ausência de testemunhos. Nossa, essa pessoa é cristã? Não parece. Não, ela é cristã mesmo? Tem certeza? Eu acredito que você está me falando. Porque ontem mesmo eu a vi, e aí cita o que viu, que é um comportamento completamente diferente de um cristão. Mente dividida, vida dupla. E claro que uma vida dupla, cedo ou mais tarde, nos leva ao abandono da nossa fé, que foi o que Judas fez. Ele abandonou a sua fé. E o que mais é intrigante na relação de Judas com Jesus e com os discípulos, é que Judas mantém aquele estereótipo de um bom discípulo. Ele participa das reuniões, ele está junto, ele participa de tudo, inclusive no momento do texto, ele vai lá, ele chama Jesus, e ele diz, salve mestre, e ele vai, ele dá um beijo em Jesus, como se nada tivesse acontecendo dentro dele. Somente alguém que abandonou a fé, com uma vida dupla, com uma mente dividida, poderia agir dessa forma. Mas tem muita gente que está agindo dessa forma hoje. Tem muita gente agindo assim, que durante a semana vive uma vida completamente distante de uma fé em Jesus, mas quando chega o dia de bater o cartão numa comunidade religiosa evangélica, marcar presença, ela vai, roupa impecável, Bíblia bonita, tudo ajeitado, mão levantada, braço aberto, sorriso no rosto e pecado no coração. Vida dupla. Historicamente se achava que os pastores conseguiriam resolver, erradicar o problema de pecado e de vida dupla. Eu sou da minha infância, da geração e da época em que achava-se que o pastor dirigia a vida das pessoas.
E chegava e dizia: pastor, eu vi fulano fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo, fazendo aquilo, fazendo aquilo. E os pastores, inclusive, achavam que poderiam fazer isso. Aí ia lá, batia na porta, com o conselho de ética da igreja, reunia todo mundo e falava: você pecou, você dançou forró lá no Quinca. E aí dizia assim: não, foi só um forrozinho. Aí você ia de novo e falava assim: olha, você dançou forró a segunda vez. Não, mas eu vou voltar. E ficava aquela conversa, sabe? Querendo estar lá e querendo estar aqui, e a gente fazendo um papel que a Bíblia fala: vai lá, chama, conversa, diz. Vida dupla, mente dividida, abandono da fé. E aí a gente vai observar que Judas é esse típico discípulo de Jesus, que mostra para todo mundo que ele está bem. O camarada desce lá, mão na esposa durante a semana. Bate, mas bate mesmo. A esposa vem e conversa comigo: pastor, meu marido me bate. E eu digo: vamos procurar os órgãos competentes para resolver o problema, porque isso é crime. Não, pelo amor de Deus, ele cuida dos meninos, ele é um bom pai. Não, não pode não. Tá bom. No outro dia eu ligo: meu irmão, como é que você... Ô, pastor, glória a Deus, aleluia, estou bem, a bênção do Senhor está comigo, Deus é misericordioso, domingo eu vou à igreja. Eu digo: ah, miserável. E é assim, é desse jeito. Faz um negócio ali, sai devendo, deve um monte de dinheiro, todo mundo falando. No outro dia: meu irmão, como é que está a vida? Pastor, Deus é tão... Deus, que Deus está prosperando. Olha para aqui, olha o que Deus me deu, olha para isso aqui, tudo isso aqui, e devendo. E está na igreja, cantando, levantando a mão, louvando igual Judas, beijando Jesus, todo dia. Beija Jesus, beija Jesus. A expressão que o Evangelho usa é que o diabo entrou em Judas, para mostrar quão grave é isso. É viver essa mente dividida, esse abandono da fé. O Judas não via Jesus como o Filho de Deus, que veio trazer mensagem de esperança e dar voz àqueles que não têm voz, e quebrar e mostrar um novo paradigma de um reino de Deus, uma visão antagônica ao poderio romano, de opressão, de reter e não partilhar. Mas sabe como Judas olhava e via Jesus? Ele via Jesus como aquele que ele poderia obter algum benefício. Eu faço a campanha de 15 dias, de oração e jejum. Deu 15 dias, não recebi minha bênção, me revoltei contra Deus. Porque no fundo eu ainda carrego aquela ideia de que eu tenho direito algum. Nós não temos direito a nada, meus irmãos. Nada, nada, nada. E por mais que você faça, você pode subir escadaria de joelho, você pode andar com o galho de arruda atrás da orelha, você pode fazer o que você quiser em termos de penitência, nada vai te fazer ficar bem na finta com Deus. Sabe por quê? Porque nada que nasce no homem do próprio homem chega em Deus. Deus é essa força extraordinária que eu preciso para lidar com o dia a dia, lidar com as minhas situações, as minhas questões muito pessoais. É Ele que me dá força, não é mérito meu, mérito algum. Então a gente pode aprender que com Judas, a mente dividida gerou uma vida dupla, o abandono da fé, e ele via Jesus como um meio para obter os seus ideais, e que muitos de nós hoje precisamos nos avaliar se nós estamos vivendo essa vida dupla. Os discípulos também chegaram perto de Judas, não vamos dizer que só o Judas não, porque chegavam perto, porque Jesus ficou o tempo todo dizendo: gente, é o reino, mas a mente deles funcionava como a mente da sociedade da época. Uma outra lição que a gente pode tirar do Judas é que o Judas, ele cultivou pecado não confesso. E ele se apresentava a Jesus como se nada tivesse acontecido, nada tivesse feito. Deixa eu te falar uma coisa aqui, dá um zoom em mim para você não esquecer o que eu vou te falar. Deus leva muito a sério o que você diz para ele, inclusive no culto, cantando. Deus leva muito a sério.
Nós temos o hábito de esconder coisas diversas, de várias pessoas e situações, que a gente acaba achando que para Deus a gente consegue fazer isso também. Temos que ser sinceros com Deus, até aqui. Sinceridade com o Senhor. O Judas cultivou dentro dele pecados não confessos, e ele se apresentou a Jesus como se nada tivesse acontecido. O verso de número 49 evidencia isso. Judas disse, salve mestre, e aí Senhor, paz do Senhor, de boa, como é que está? Amém, glória a Deus. Jesus conhecia o coração do Judas. A expressão no texto, amigo a que vieste, essa expressão amigo no Novo Testamento, em vários textos, é a tradução da palavra phileo, em grego, amigo. Mas a expressão aqui nesse texto não é filho, é diferente. A expressão aqui no texto é retaire, em grego, que quer dizer companheiro. Nesse momento, Jesus não chama Judas de amigo, amigo a que vieste, porque conhecia o coração dele. Ele fala, companheiro a que vieste. E Mateus, quando começa no verso número 47, ele fala assim, enquanto Jesus ainda falava, Judas apareceu. Chegou Judas, um dos 12. Essa expressão, um dos 12 de Mateus, é para dizer que o Judas, assim como os outros discípulos, teve toda a oportunidade, todo o privilégio, teve tudo ao lado de Jesus, mas ele rejeitou, ele não quis, ele traiu. Eu vou te falar uma coisa aqui, muito séria. Qual é o pecado não confesso que você tem? Pastor, acessar pornografia na internet é pecado? É. E a maioria dos homens, inclusive casados, acessam pornografia na internet. Dedo nervoso no celular. A pornografia obscurece a forma como você enxerga o outro. A pornografia te leva por um caminho viciante ao ponto de você ser dominado por todo o conteúdo pornográfico que você vê e acessa. Mas, domingo eu estou na igreja, louvando a Jesus, e ninguém sabe. Mente dividida, vida dupla, cultivando pecados não confessos, não apresentados a Jesus. Cuidado. Adultério, pastor, é pecado? É, claro que é. Mas tem adultério na igreja, pastor? Não, na minha igreja não tem, mas por aí afora, um bocado de igreja tem adultério. Tem, claro que tem. Traição? Tem. E eu estou falando só de pecado na camada mais superficial da moral. Moral e ética é esse teto que a gente permanece e que a gente está. Mas pecado é muito mais profundo no contexto da Bíblia. Pecado é você virar as costas para o Criador, e o resultado desse virar as costas é que é essa camada social, moral e ética que a gente vai desvirtuando do consenso comum. Será que você não está cultivando o pecado não confesso? Porque se você estiver plantando, cultivando o pecado, vai chegar um momento que você não vai conseguir mais administrar isso. E isso vai tomar conta de você. E você sabe o resultado do Judas, não sabe o que aconteceu com ele? Ele achou que ele não tinha mais nenhuma chance. E ele tirou a própria vida. Ele tirou a própria vida. Ele chegou ao fim último do ser humano. Eu não sirvo mais para viver. E aí é a terceira lição que o texto vai nos dar do perfil de Judas, é que Judas recusou o amor e a oferta de perdão. Quando ele comete suicídio, ele está rejeitando o amor e a oferta de perdão de Deus. Não quero, vou tirar minha vida. E ele tira a sua própria vida. Então olhamos para Judas, decepcionado com Jesus, e a gente olha para Judas e a gente pode observar que o próprio Judas, ele não morreu. Não, ele não morreu. Ele continua vivo dentro de muitos de nós.
E é esse Judas vivo que eu preciso saber como lidar com ele dentro de mim. Mente dividida não é o caminho de um discípulo, uma discípula de Jesus. Vida dupla não é também o comportamento de um discípulo, uma discípula de Jesus. Muitos já abandonaram a fé e não sabem, já são religiosos, são apenas religiosos. Já abandonaram a fé, há muito tempo, porque não sabem o que é se deleitar na presença de Deus. Não tem mais apetite pelas coisas de Deus, as coisas de Deus não apetecem mais, sabe? Eu não consigo mais sentir prazer, satisfação, regozijo nas coisas de Deus. Eu vou à igreja assim, nossa, eu tenho, deixa me ver, 2 meses? Tenho que ir lá, né? Tenho que ir lá. Isso é religiosidade. Com isso eu não estou dizendo que só é cristão quem vem à igreja e participa dos cultos, não é isso. Mas quem está com a chama acesa e viva dentro de si, não consegue ficar distante da comunidade, a não ser que haja algum tipo de problema de saúde, que não possa estar em comunidade, a gente não consegue ficar distante, longe. Infelizmente a pandemia revelou muitas coisas obscuras dentro de muitas pessoas. Revelou e separou e peneirou quem de fato é religioso e quem é cristão. Não recuse o amor, tampouco a oferta de perdão de Jesus. Se existem em você pecados não confessos, se apresente a Jesus e conversa com Ele e peça perdão a Ele. Se a sua mente está dividida, ou se a sua vida é uma vida dupla, ou você já está com o pezinho no abandono da fé, não deixe que isso tome conta de você. Hoje é o momento de você conversar com Jesus, reconciliando com Ele. Por isso que o tema deste ano é: reconcilie-se, reconecte-se e relacione-se. 3 coisas que, se o Judas fizesse, seria diferente o que estaríamos falando sobre ele aqui agora. Fica de pé para a gente orar. Eu sei que você tem projetos, sonhos, você quer ver realidades acontecendo na sua vida, e que você tem várias expectativas, inclusive sobre Jesus. Mas cuidado para que quando as tuas expectativas não forem correspondidas, você continue amando Jesus, compromissado com Ele, estando com Ele, caminhando com Ele. Não desanime, porque o nosso Jesus é um Jesus de amor, de cuidado, e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Talvez aquilo que a gente idealizou e busca tanto pedido a Deus, não seja o melhor para você. Você já pensou nisso? Talvez não seja o melhor para você, ou talvez não seja o momento, agora. Mas saiba de uma coisa: Ele é o nosso Pai, e Ele sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Confia no Senhor a tua vida, confia no Senhor a tua família, confia no Senhor os teus projetos, confia no Senhor a tua mente, confia no Senhor as tuas emoções, confia no Senhor a tua empresa, confia no Senhor, confie nele, confia nele, Ele é fiel. Ei, não dá para servir Jesus com a mente dividida, com a vida dupla, não dá. Ou você é discípulo, discípula de Jesus, segue o mestre autêntico, vivencia todo dia uma espiritualidade autêntica, ou você apenas é um religioso, uma religiosa, como aqueles
que Jesus tanto criticou, os saduceus, fariseus, zelotes, essênios, escribas, herodianos, tantos quantos estavam lá, participando da religião oficial judaica, mas que não havia o amor ao próximo, a partilha, a inclusão, que não pensavam além de si mesmos e além dos benefícios que eles iam ter com a própria religião, que se tornou uma espécie de comércio do primeiro século, nas dimensões da Judéia. Comece uma semana diferente, comece uma semana com expectativas positivas, sobretudo, Senhor, que seja feita a Tua vontade sobre mim. Deus, nós somos confrontados nesse momento com a Tua palavra. É um confronto duro, Senhor. Mas a gente te agradece, Pai, por esta palavra que revela aquilo que nós precisamos mudar em nós. O Senhor falou comigo. E eu acredito que o Senhor falou também aos meus irmãos aqui e outros tantos quantos nos acompanham e cultuam com a gente em diversos lugares. O Senhor falou com a gente. O Senhor nos falou, o Senhor agiu em nós. E nós te respondemos, Pai, em oração. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Nos ajude. Que a Tua graça todos os dias a gente possa viver. Que a Tua igreja possa ser uma igreja coluna firme no mundo, na sociedade, nesta cidade, nesse estado. Que todos e todas possam olhar para a Tua igreja e perceber não um povo com a mente dividida, tampouco um povo com vida dupla, ou que guarda pecado e que vai acumulando esse pecado e apresentando um estereótipo, como se nada tivesse acontecido. A expressão louvor, Senhor, é beijar a Tua face. Deus, quantas vezes nós beijamos a Tua face através do louvor aqui, Senhor, quantas e quantas vezes, com pecados não confessos em nós, com sentimentos que o Senhor não se agrada. Nos perdoa, Pai, porque nós queremos beijar a Tua face não como traidores, mas beijar a Tua face com a pureza do nosso coração e da nossa alma. E nós queremos beijar a Tua face como comunidade, como igreja, Te adorando, Te louvando, Te exaltando e dizendo: bendito é o Senhor entre todas as nações, glorificado e exaltado é o Senhor reina eternamente, grande és Tu, Deus. Nos purifica, Senhor, nos limpa, nos restaura, nos revigora, nos anima para uma semana cheia de trabalho, mas também cheia de graça, de cuidado do Senhor sobre nós. Obrigado, Senhor Jesus, pelo nosso culto. Que o grandioso amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com esta igreja e o povo de Deus espalhado pelos quatro cantos desta terra, agora, sempre, eternamente. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Celebra, canta, beijemos juntos a face do nosso Jesus.